Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Nesta aula, iremos tecer este lindo cachorrinho amigurumi, que tem um nome de raça bem complicado, mas é o famoso cão salsicha. Uma raça muito querida e fofa, e por isso resolvi trazer o passo a passo dessa peça em crochê para vocês. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Cris, e todas as peças que estão aqui no canal Amiguchos Crochê foram criadas por mim. Vou deixar na descrição do vídeo duas sugestões de fios para você escolher. Com o fio mais fino, teremos este cachorrinho, e com o fio mais grosso, teremos um cãozinho maior. Este aqui, que ficou praticamente com o dobro do tamanho do anterior. Ambos os cães foram produzidos seguindo exatamente a mesma receita. A única diferença é a espessura do fio utilizado, um com tex menor e o outro com tex maior. E para facilitar a visualização dos pontos durante o passo a passo, eu vou trabalhar com esse fio mais grosso, fazendo um amigurumi deste tamanho aqui. Este, então, aqui será o nosso cachorrinho da aula. Mas você pode escolher entre os dois fios que eu vou deixar na descrição do vídeo para fazer a sua peça. Esta é a diferença entre um e outro, ó. Praticamente, um tem o dobro do tamanho do outro. E se você optar por fazer o cachorrinho menor, aqui eu utilizei o fio Anne, e ele acabou ficando com 14 centímetros de comprimento da cabeça até o final do corpinho, sem contar o rabo, e 11 centímetros de altura. Mas caso você queira fazer o maior, este aqui eu utilizei o fio Amigurumi, e ele ficou com 18 centímetros de comprimento da cabeça até o final do corpinho e 13 centímetros de altura. Então, escolha qual o tamanho e o material que você irá utilizar e vamos iniciar a nossa aula. Vamos dar início então pela cabeça do nosso cachorrinho. Como eu falei, eu vou utilizar aqui o fio amigurumi. E como vamos trabalhar com troca de cor na parte do focinho, para facilitar, na parte da receitinha escrita aqui acima do vídeo, eu já vou também trabalhar com a troca de cor nas palavras. Então você pode ver que na frase aqui em cima já está com a cor castanha no início. E conforme eu for fazendo a troca de cor, também vai estar na receita as cores alteradas. Então, iniciamos com o anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel. E antes de seguirmos para a segunda carreira, eu vou colocar aqui meu fio marcador de pontos, para marcar o início da minha carreira. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel lá atrás. Então, é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Na próxima carreira, de número 4, nós já teremos alteração de cor. Então, nós vamos iniciar aqui com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E agora vamos fazer a troca de cor, então, para a cor preta. Vamos fazer 4 pontos baixos aqui, ó, com a cor preta. Então, com o mesmo tipo de fio, né, o amigurumi, só que na cor preta, eu vou inserir a minha agulha aqui na parte de cima do ponto, na alcinha da frente,
e na alcinha lateral esquerda do ponto. Vou laçar o fio da cor preta, trazendo aqui para cima. E agora eu já posso puxar esse fio aqui atrás. Ele já tá bem preso. E antes a gente já pode aqui dar um nozinho nesse fio, só para deixar ele preso ali o preto. Dá uns 2 nozinhos aqui para prender bem. E agora sim, nós já temos aqui a alteração de cor. E agora nós vamos fazer 4 pontos com a cor preta. Percebam que aqui na receita já está diferente também, ó. Os 4 pontos não estão da cor bege, né? Da cor castanha. Então é onde é o preto. 1, prende já os fios ali atrás só no primeiro pontinho para ele ficar bem preso. 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos alterar novamente a cor, voltando para a cor castanha, inserindo a agulha aqui na alcinha da frente do ponto e na lateral esquerda. Puxa o fio lá atrás, deixando uma sobrinha de fio. Não deixa ele muito esticado, deixa uma sobrinha de fio ali do fio castanho. Laça o fio, prendendo ali com o dedo, a sobrinha de fio, trazendo ele aqui para cima. Puxa o preto. E agora, quando a gente for fazer o primeiro ponto do 7 que a gente tem que fazer, a gente vai prender ali os fios no primeiro pontinho. Só para esse fio que ficou ali de sobrinha não correr e não soltar, não ficar um ponto frouxo, certo? Ó, estou prendendo aqui o fio que ficou de sobra somente no primeiro pontinho. Fiz o meu primeiro ponto, nós temos que fazer 7, então eu fiz o primeiro, agora é o segundo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 18 pontos. E ficou assim. Esta manchinha preta vai ser em cima do focinho do nosso cachorrinho. Então, nós fizemos aqui a carreira de número 4, mas as carreiras de número 5 e 6 serão exatamente iguais. Da mesma forma que a gente fez essa agora, trocando as cores. Então, vamos para a carreira de número 5, com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último, 7 pontos. Esse último ponto aqui, o sétimo, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai laçar o fio e arrematar somente um desses pontinhos aqui da agulha. Arremata um pontinho só e deixa o outro. E agora a gente faz a troca de cor. Pega o fio preto, deixa uma sobrinha de fio lá atrás, laça o fio e arremata esses pontinhos que ficaram na agulha. E por que que a gente faz isso? Para essa troca de cor ficar bem imperceptível. Porque se não fizermos dessa forma, vai ficar sempre aparecendo aqui um fiozinho preto onde não é para aparecer. Daí vai ficar uma manchinha na lateral aqui da nossa troca de cor. E assim não fica. E agora vamos seguir com os 4 pontos baixos na cor preta. 1, puxa bem ali o fio da cor castanha ali atrás. 2, ó, a gente prendeu no primeiro pontinho os fios ali atrás. 3 e 4 pontos baixos. Aqui é a mesma coisa, nós vamos fazer a troca de cor. Antes a gente vai laçar o fio e vai arrematar somente um pontinho. Agora a gente pega o fio da cor castanha, deixa uma sobrinha de fio lá atrás, prende ele ali com o dedo, laça o fio e arremata os 2 pontos que ficaram na agulha. E assim a gente já alterou a cor.
Agora pega aqueles fios que ficaram ali atrás, o bege e o preto, e prende no primeiro pontinho aqui do 7 que a gente tem que fazer. Então, a gente prendeu ali o fio, puxa bem o preto, e desta forma o ponto não vai se abrir. Se a gente deixar ele sem prender no primeiro pontinho, esses pontos, conforme a gente for colocando o enchimento, ele pode ir se abrindo. Por isso que a gente faz dessa forma. E agora segue completando os 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Finalizamos também esta carreira com 18 pontos. Ó, tá ficando direitinho a nossa manchinha aqui em cima do focinho. E agora, a carreira de número 6 também será igual. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui a última. Vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. O sétimo a gente laça e arremata só um pontinho da agulha. Pega o fio preto atrás, deixa uma sobrinha de fio, laça o fio e arremata os 2 pontinhos que ficaram na agulha. Puxa bem o fio castanha e agora a gente no primeiro ponto vai prender ali os 2 fios, o preto e o castanho ali atrás, só no primeiro ponto. E segue agora até completar 4 pontos pretos. Fiz aqui o meu segundo. 3. E o último, o quarto ponto, a gente arremata só um pontinho. E agora faz a troca de cor novamente. Pega o fio da cor castanha, deixa ele com a sobrinha de fio lá atrás e arremata o restante dos pontos. Agora, a gente faz o primeiro pontinho aqui dos 7 pontos que a gente tem que fazer, prendendo nesse primeiro ponto os fios ali atrás. Pronto, puxa bem. E agora segue até completar os 7 pontos. Agora é o segundo, 2, 3, 4, 5, 6 e o último, sétimo ponto. Carreira de número 7, vamos iniciar com um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento, um e 2 pontos baixos. E agora vamos fazer um aumento ainda com a cor castanha. Só que esse último ponto aqui, a gente arremata só uma das alcinhas. E agora, com a cor preta já, a gente arremata o restante, deixando uma sobrinha de fio lá atrás. Estas sobrinhas ficam sempre lá dentro do focinho. Pronto, puxo o fio. E agora, no primeiro ponto, a gente vai prender esses 2 fios aqui juntos. Vamos fazer 2 pontos baixos, eu já fiz um. E agora, o segundo ponto baixo, a cor preta. Agora, um aumento, 2 pontos baixos juntos. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Nós vamos fazer a troca de cor, então, vamos laçar o fio, arrematar só uma alcinha do ponto, e com a cor castanha, deixa a sobrinha de fio lá atrás e arremata aqui o restante do ponto. Puxa bem lá atrás o fio, e agora vamos fazer um ponto baixo, já prendendo os 2 fios ali atrás. Pode soltar depois eles. E agora vamos fazer 2 repetições de um aumento e 2 pontos baixos. Então, no ponto seguinte, vamos fazer um aumento.
que são 2 pontos baixos juntos. E agora 1 e 2 pontos baixos. Novamente, vamos repetir: um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, e agora 2 pontos baixos, 1 e 2 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 24 pontos. Está aumentando aqui então o nosso focinho, certo? As carreiras de número 8 e 9 serão iguais. Vamos fazer 10 pontos baixos com a cor castanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse último ponto a gente vai laçar o fio e arrematar só uma alcinha dele. E agora, com a cor preta, deixando uma sobrinha de fio lá atrás, nós vamos arrematar o restante do ponto. Prontinho. Puxa bem o fio lá atrás. E agora nós vamos fazer 5 pontos baixos com a cor preta. O primeiro ponto a gente prende os fios, os 2 fios lá atrás, e aí pode soltá-los. E agora vamos fazer 2, 3, 4 e o último, o 5. E agora a gente deixa arremata só uma alcinha e com o fio da cor castanha a gente arremata o restante do ponto, fazendo a troca de cor. Puxa bem os fios lá atrás. No primeiro ponto a gente vai prender aqui os 2 fios juntos, só no primeiro ponto, e vamos seguir com 9 pontos baixos, então. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira também com 24 pontos. E agora vamos fazer a carreira de número 9, exatamente igual a esta. Vou fazer também aqui com vocês. Acho que essa parte é a mais difícil, então eu estou fazendo todas as carreiras juntos com vocês. Vamos fazer os 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e no último, o 10º, a gente vai fazer a troca de cor. Arremata somente uma alcinha do ponto e com a cor preta, puxa ali o fio deixando uma sobrinha lá atrás e arremata o restante do ponto. Fez a troca de cor, vamos seguir então com 5 pontos baixos. O primeiro ponto a gente prende os fios lá atrás. 1, agora pode soltar os fios atrás. 2, 3, 4 e 5. No quinto ponto, a gente vai fazer a troca de cor. Então, a gente laça e arremata só uma alcinha do ponto, pega o fio da cor castanha lá atrás, deixa uma sobrinha de fio e arremata o restante do ponto. E seguimos agora com 9 pontos, prendendo os fios ali atrás no primeiro pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Finalizamos então essa carreira com 24 pontos. Já está ganhando o formato aqui do focinho.
E todas as sobrinhas de fios que a gente foi deixando, ó, a gente vai deixar ali dentro do focinho. Ficaram aqui as sobrinhas, não atrapalhem nada, é só deixar ali para dentro. E vamos continuar agora somente com a cor preta. Então, agora vai facilitar aqui para nós, né? Porque essas trocas de cores são bem chatinhas de fazer. Então, a gente vai fazer aqui a troca de cor para preta, inserindo a agulha na alcinha de cima e na lateral esquerda. Puxa, deixando uma sobra ali de fio preto ali atrás, laça o fio e traz aqui para cima. Aí, puxa o fio atrás, da cor castanha. E essa carreira agora será de um aumento e 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro pontinho e já vou cortar aqui o fio da cor castanha, porque a gente não vai utilizar mais ele aqui. Opa! E agora a gente vai dar um nozinho neste fio que ficou aqui nessa sobrinha, junto com o fio preto, só para prender bem ele atrás. E eu gostaria de pedir desculpas aqui para vocês, porque a minha voz está bem rouca, então eu tive uma crise de rinite há mais de uma semana atrás, ainda não estou bem curada, já estive quase sem voz, por conta disso já atrasei aqui também as aulas, mas eu tenho que continuar tocando, então vai ter que ser com a voz ruim mesmo. Então, se vocês verem aí uma falha na voz, é por conta disso, certo? Vamos seguir então para a carreira de número 10, que será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Eu já fiz o primeiro pontinho, então agora vou fazer mais um junto com ele, para ser o meu aumento. Fiz então o aumento, e agora vamos seguir com 3 pontos baixos. Já prende os fios ali atrás nos primeiros pontos. 1, 2, já posso soltar lá os fios, e 3 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Um aumento e 3 pontos baixos até chegar no final, totalizando 30 pontos. Cheguei então aqui no final da carreira, e assim está ficando então o nosso focinho. A parte do focinho já está quase toda pronta. As carreiras de número 11, 12 e 13 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 13 e agora vamos para a carreira de número 14, que será um pouco diferente. Vamos iniciar com 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E agora vamos fazer uma sequência de 6 aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto nos próximos 6 pontos. Então, vamos iniciar aqui com os aumentos. Vamos fazer aqui o primeiro aumento, 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, o segundo aumento. No ponto seguinte, o terceiro aumento. No ponto seguinte, o quarto aumento. No ponto seguinte, o quinto aumento. No ponto seguinte, o sexto aumento e último. Prontinho. E agora vamos seguir com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10. Finalizamos então esta carreira com 36 pontos. E agora vamos para a carreira de número 15, que também teremos aumentos. Vamos seguir com 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E agora nós vamos fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo vezes 6. Um aumento do próximo ponto, 2 pontos baixos juntos, e no ponto seguinte, um ponto baixo. Essa foi a primeira repetição. Um aumento e um ponto baixo. Esta foi a segunda repetição. Um aumento e um ponto baixo. A terceira repetição. Um aumento e um ponto baixo. A quarta repetição. Um aumento e um ponto baixo. A quinta repetição. E agora a última, um aumento e um ponto baixo. Esta foi a sexta e última repetição. Ó, já tá dando o formatinho aqui que vai subir aqui para a cabecinha, né? E vamos seguir agora com mais 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Finalizamos então esta carreira com 42 pontos. E este é o formato que deve ficar aí para você. Esta parte de cima aqui, maior do que o restante. A carreira de número 16 será de um aumento e 6 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. O meu fio marcador já está ficando curto, eu só vou tirar ele daqui para iniciar aqui novamente. E vamos seguir então para a carreira de número 17. Vamos iniciar com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Agora vamos fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo vezes 3. Um aumento e um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. E a terceira e última vez, um aumento
e 1 ponto baixo. Agora seguimos com 24 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Vamos novamente fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo vezes 3. Um aumento e um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. E a terceira e última vez, um aumento e um ponto baixo. E agora, 3 pontos baixos, até completar a carreira. 1, 2 e 3. Finalizamos então a carreira com 54 pontos. As carreiras de número 18 e 19 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 54 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 20 será de uma diminuição e 7 pontos baixos. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematar com um ponto baixo. Esta é a primeira diminuição. E agora segue com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 7 pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 48 pontos. As carreiras de número 21, 22 e 23 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 48 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 23, e já temos aqui o formato da cabecinha. E agora vamos iniciar as diminuições até fechar a cabeça. Então, a carreira de número 24 será de uma diminuição e 6 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. A carreira de número 25 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 5 pontos baixos até o final, totalizando 36 pontos.
E agora vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos do nosso cachorrinho. Já deixei aqui marcadinho a posição correta. E agora vamos fazer então a colocação dos olhos com as travas de segurança. Aqui estão as travas e os olhinhos. Estes aqui são de 8 milímetros. São pequenos. E nós vamos fazer então a colocação deles e depois as travinhas. Então, nós vamos contar aqui as carreiras do anel mágico até a carreira de número 14. E entre a carreira de número 14 e 15, nós vamos colocar o nosso olhinho. E cuidar aqui o alinhamento, ó, que fique aqui bem na lateralzinha aqui, logo na lateral, próximo aonde temos a mancha, na frente ali do focinho. Então, aqui eu vou inserir o primeiro olho. E agora nós temos que deixar uma distância de 9 pontos entre eles. Esses 9 pontos serão depois que os olhos já estiverem colocados. Então, nós vamos pular até o 9º ponto, e entre o 9º ponto aqui e o 10º é que a gente vai inserir aqui o outro olho. Dessa forma, já tirando aqui o espaço da bordinha do olho, quando eles estiverem colocados, vai ter uma distância de 9 pontinhos entre os olhos. Só cuidar o alinhamento com relação à mancha ali acima do focinho, ó. Essa parte do focinho tem que ficar bem para frente e os olhinhos ficam bem nas laterais aqui desta manchinha, certo? Então, agora vamos colocar as travinhas. Estas aqui são bem fáceis de colocar, é só pressionar que rapidinho já coloca. E por conta disso, eu também gosto de fazer a proteção extra nos olhos. Se você quiser fazer essa proteção extra, eu vou deixar o vídeo aqui no card, acima, pois eu tenho um vídeo que eu gravei aqui, onde eu ensino a fazer essa proteçãozinha extra aqui para os olhos, certo? Vou deixar aqui em cima. Já estou aqui com os olhos certinhos, já fiz a minha proteção extra, e agora podemos já seguir para a próxima carreira de número 26. E a carreira de número 26 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Então, vamos lá. Uma diminuição. Um. Opa, escapou um fiozinho aqui. 2. 3. E 4 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 27 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E já podemos iniciar com a colocação do enchimento. Iniciando aqui, ó, bem por essa parte aqui do focinho. Vamos preencher bem aqui, colocando o enchimento, moldando o focinho, e depois seguir para o restante da cabecinha. Lembrando de não economizar no enchimento, de já ir colocando e moldando, compactando o enchimento no focinho e depois seguir para a cabeça. Preencher bem até que fique firme. Já preenchi bem. E agora estou
finalizando aqui essa parte da cabecinha, e depois, conforme eu for fechando as carreiras, eu vou acrescentando mais e mais enchimento. A carreira de número 28 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Finalizei então aqui a carreira, vou acrescentar mais um pouco de enchimento. Se o enchimento está entrando fácil, é porque ainda está faltando. Colocar até que ele fique firme, mas que não abra os pontos. E já está bem certinha aqui a cabecinha, bem redondinha. Então já podemos seguir para a próxima carreira. A carreira de número 29 será de uma diminuição e 1 ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Mais uma pausa para a colocação do enchimento. Aqui bem nessa parte de trás que ficou faltando. Com a própria agulha de costura, a gente já pode ir ajustando o enchimento por dentro da cabecinha, moldando ela. E vamos então para a carreira de número 30, que é a última, que será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total. Vamos pegar de 2 em 2 pontos, sempre pelas alcinhas da frente dos pontos, e arrematar com pontos baixos, até chegar no final da carreira. E ao finalizar esta carreira, nós teremos apenas 6 pontos. Só cuidar para não pegar junto com a agulha aqui o enchimento lá de dentro, porque senão fica feio aqui com o enchimento aparecendo, né? Então é só seguir com as 6 diminuições. E aí vai formar aqui um anel mágico invertido. Vamos para a última diminuição. E agora a gente vai deixar aqui um fio longo para a costura do arremate. Vamos puxar o fio, já podemos tirar aqui o marcador. E agora é só arrematar. Antes, pode verificar se está faltando enchimento. No meu caso aqui, eu vou acrescentar mais um pouquinho. E depois, sim, seguir para o arremate. Prontinho. Agora é só arrematar. E para fazer o arremate, nós vamos pegar cada pontinho que ficou aqui da última carreira,
somente pelas alcinhas da frente de cada um dos pontos e vamos passar a agulha. Então, nós vamos fazer isso nos 6 pontos que restaram, sempre pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos, até chegar no final delas. E após passar a agulha por todos eles, a gente vai puxar esse fio até fechar. E agora a gente vai dar um nozinho aqui no pontinho do lado, para prender bem aqui este fio. E vamos inserir a agulha bem no centro desse anel que formou, passando ele por dentro da cabeça. Puxa bem o fio, para que feche bem o anel. E agora a gente vai dar mais um nozinho aqui na lateral. Só para reforçar mesmo. E então é só inserir a agulha aqui atravessando por dentro da cabecinha e já podemos cortar o fio. Prontinho. E agora é só ajeitar aqui com a ponta da agulha. E a cabecinha está pronta, então. E agora nós temos que fazer o bordado aqui do focinho. Para o bordado do focinho, eu vou estar utilizando aqui um fio Anne, de forma que ele fique duplo. Vamos pegar ele bem comprido, dobrar no meio, para que ele fique duplo assim na agulha. Dessa forma, facilita na quantidade de vezes que vamos ter que fazer o bordado. Então, nós vamos fazer o bordado aqui, bem aqui nessa parte entre o anel mágico e até aqui na carreira, onde terminam os pontos da cor castanha, ó, bem aqui em cima. Vamos inserir a agulha lá de baixo para cima, então vai ser entre a terceira e a quarta carreira, após o anel mágico. Vou prender o fio ali atrás, para que ele não se mova. E agora vamos fazer aqui um formato de um V. Vou inserir ali a agulha dentro do anel e depois passar lá para cima. Ó, insiro aqui no anel mágico, saindo bem lá na parte de cima. Puxa o fio e agora puxa ele novamente até o anel mágico. Então, sempre vamos inserir a agulha aqui dentro, no centro do anel, na parte de baixo, saindo sempre na mesma carreira na parte de cima. Puxa bem o fio. Sempre segura assim o fio para que ele não embole no puxar. E agora é só ir preenchendo essa área aqui que a gente já deixou marcada, nesse Vzinho que a gente fez. Então, é só inserindo a agulha aqui embaixo, dentro do anel, e saindo ali na parte de cima, sempre nas mesmas carreiras, até preencher todo o focinho. Não é difícil, é só ter paciência e cuidado aqui na hora de puxar o fio para que ele não embole, para que ele não fique feio. E aí vamos seguir bordando aqui até completar toda essa parte aqui do centro do nosso focinho, preenchendo todo ele. Ó, agora eu puxo aqui. Essa parte aqui depois nós vamos passar o fio aqui em cima até esconder todos esses fios da cor castanha. Então, vamos preencher todo aqui o focinho. Eu vou fazendo aqui e já retorno quando estiver preenchido. Após preencher todo o focinho aqui, nesta parte do centro dele, nós vamos puxar o fio novamente nas laterais para fazer o contorno aqui na lateral, ó, para que ele fique bem alinhadinho, bem desenhadinho. Então, nós vamos inserir aqui a agulha novamente, saindo do outro lado,
fazendo as bordas do nosso focinho aqui para que ele fique bem alinhado. Puxa bem aqui. E agora, novamente, puxa até a parte ali do anel. Já dá uma ajeitadinha aqui por dentro do focinho. Vamos inserir, então, a agulha aqui no centro do anel novamente. Agora, como já tem muitos fios ali no bordado, ele fica um pouquinho mais difícil de puxar a agulha. E aí, é só puxar bem aqui. E agora nós temos que passar esse fio na parte de cima. Antes dá uma ajeitada aqui no enchimento por dentro, e conforme a gente foi fazendo o bordado, o enchimento foi se movendo. E agora a gente passa esse fio aqui por cima para esconder esses pontinhos que ficaram aqui aparecendo na cor castanha. Então, nós vamos tapar essa parte aqui em cima. Puxo o fio assim por cima. Vamos ter que passar umas 2 ou 3 vezes aqui até completar todo o focinho na parte de cima. O meu fio já está ficando curto, então já está escapando aqui da agulha. Ajeita com a própria agulha. E agora, vamos passar mais uma vez. E vou ter que passar mais uma vez aqui, porque ainda ficou aparecendo uns fiozinhos ali embaixo do preto. Então, só ajeita com a ponta da agulha ali os fiozinhos que ficaram aparecendo, para ver se dá para esconder mais eles. E depois passa novamente o fio aqui em cima, e agora vai ter que sair esse fio lá onde a gente iniciou com ele, onde a gente inseriu a agulha lá no início. Ajeita bem ali em cima, puxa o fio, e o bordado do focinho então está pronto. E agora nós vamos ter que dar um nó aqui embaixo para prender esse fio. E agora é só esconder esse fio por dentro da cabecinha. Vou puxar aqui com a agulha lá para dentro, escondendo ele. Pronto. E agora é só cortar. Então, esta parte aqui do bordado do focinho está pronta. Ó, ficou bem certinho aqui, conforme o alinhamento ali da mancha. Agora é só ajeitar o que falta aqui com a ponta da agulha mesmo, para depois a gente seguir fazendo o bordado da boca dele, né? Ó, está bonitinho já. Vamos partir então para o bordado da boca. Vou utilizar agora para a boquinha o mesmo fio, só que não de forma dupla. Vamos fazer com ele simples mesmo. E nós vamos cuidar aqui para que fique os dois lados iguais. Então, nós vamos inserir a agulha, onde a gente vai iniciar a boca, ó. Vamos fazer toda essa parte aqui da cor castanha. Então, eu vou inserir a agulha saindo ali na última carreira do castanha. Puxo aqui o fio
E agora a gente vai fazer o formato da boca dele assim, ó. A gente puxa aqui pra frente. Desse jeito. Aqui nós vamos prender depois na frente e tem que chegar até o outro lado ali, na mesma posição. Então, só cuidar o alinhamento aqui da boca para que ela não fique torta. E aí, nós vamos inserir a agulha novamente, saindo lá na frente. Aqui umas 2 carreiras abaixo do anel mágico. E agora a gente sobe esse fio aqui para cima, ó, e vamos inserir a agulha bem lá no anel, lá onde a gente fez o bordado do focinho. Puxa bem o fio aqui embaixo para fazer o formato certinho da boca. Insere a agulha ali bem na ponta do focinho, bem no anelzinho mágico que a gente inseriu ali todo o bordado. E agora aqui a gente vai ter que fazer uns pontinhos nas laterais para prender essa boca nesse lugar certinho, porque senão ela vai sair, né, do lugar. Então aqui eu vou fazer um pontinho, prendendo o fio. Atravesso agora a minha agulha e faço o mesmo do outro lado. Vamos fazer também um pontinho, prendendo aqui a boquinha no formato que a gente quer. Se precisar de mais de um ponto, não tem problema, é só fazer. Desde que prenda ela no formato certinho da boca. Eu vou fazer mais um pontinho ali na lateral. Puxa ali o fio certinho, já vai ajeitando a boca. Ó, agora eu puxo aqui e vai fazendo o formato dela certinho. E aí insere então a agulha agora, passando por cima ali do fio, saindo lá onde a gente iniciou com a agulha, para a gente poder dar um nó nesse fio. Pronto. Agora, se tiver que ajeitar aí alguma coisa, você ajeita antes de dar o nó. Aqui já está bem certinho, então já posso dar o meu nozinho aqui embaixo, prendendo o fio. Só puxa bem para fazer o formato da boca e dá um nó. E aí é só passar o fio por dentro da cabecinha, escondendo ele e cortando conforme a gente fez no bordado do focinho, da mesma forma. Prontinho, agora é só ajeitar aqui com a ponta da agulha para fazer o formato certinho do focinho, para que ele fique mais saliente aqui, ó, nessas laterais e também na parte de baixo. Aí você vai moldando com a própria agulha mesmo, só puxando assim o enchimento lá por dentro. E está pronto então essa parte aqui do focinho e ficou bem bonitinho, não é mesmo? E agora nós temos que fazer o bordado das manchinhas do rostinho dele. As manchas são bem fáceis de fazer, pegar o mesmo fio aqui que a gente utilizou da cor castanha e vamos fazer aqui uns bordadinhos nas laterais e acima da cabeça. Então, a gente insere a agulha aqui, saindo bem aqui próximo ao olho. Acho que uns 2 pontinhos para a lateral ali do olho. Na mesma carreira, né? E puxa para cima esse fio, uma carreira para cima. Dessa forma. E aí, nós vamos passar aqui o fio umas 2 ou 3 vezes, até fazer uma manchinha bonitinha. Aqui. Ajeita. Vou passar mais umas 2 vezes, eu acho. Aí já tá bom. Mais uma vez. E agora nós vamos passar aqui o fio, saindo já no outro lado, para fazer o mesmo aqui, próximo do outro olho, na mesma posição.
Então, vamos também subir uma carreirinha e fazer exatamente a mesma coisa. Passar mais 3 vezes aqui o fio, para que ele fique do mesmo tamanho do outro lado. E depois a gente vai já atravessar a cabecinha saindo na lateral. Ó, vou fazer aqui mais 2 vezes para ficar certinho. E agora eu já insiro a agulha saindo na lateral da cabecinha. E aí nós vamos fazer a manchinha aqui, ó, nessa lateral aqui, mais abaixo do olho, também na mesma carreira. Só para vocês terem uma ideia, não precisa ser exatamente na mesma posição que a minha aqui, né? E agora vamos fazer a mesma coisa aqui na lateral, passando o fio. Agora eu vou aumentar aqui a manchinha, vou fazer com umas 2 carreiras para cima aqui, ó, para que ela fique um pouquinho maior do que a do olho. Agora eu vou passar mais uma vez, atravessando a cabecinha e saindo na outra lateral, na mesma posição, e fazer o mesmo. E por último, a gente sai aqui no mesmo local onde a gente iniciou com o fio e dá aquele nozinho e esconde esse fio, da mesma forma que a gente fez com os outros bordados. Agora, com o fio da cor preta, aqui estou utilizando o amigurumi, vamos tecer as orelhinhas. Vamos iniciar então a orelha com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será somente de aumentos. Já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás e para cada ponto vamos fazer 2 pontos baixos, seguindo dessa forma até o final da carreira. Um aumento para cada ponto. 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 até a número 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Carreira de número 8 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 9 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 12 e agora nós vamos fechar com pontos baixos. Porém, nós vamos fechar unindo os 2 lados aqui da peça com as alcinhas de trás de cada um dos pontos. Eu pego a alcinha aqui de trás e aqui eu também vou pegar a alça de trás do ponto. Insiro a agulha aqui na alcinha de trás de ambos os pontos, laço o fio, ó, as duas são as alcinhas de trás, laço o fio e agora arremato com ponto baixo. E nós vamos fazer isso por toda a carreira, sempre pegando nas alcinhas de trás de cada um dos pontos, unindo os 2 lados. E por que fechar com as alcinhas de trás de cada ponto? Porque aí ele já vai formar uma dobra aqui nessa orelha. Quando a gente finalizar aqui a carreira, ele já vai formar aqui uma dobrinha, conforme a gente for fazendo as outras carreiras. Então, vamos seguir fazendo pontos baixos, sempre pegando as alcinhas de trás de ambos os pontos, até chegar aqui no final. E nós vamos ter, então, 12 pontos baixos. E agora cheguei aqui no último sempre fica um ponto sozinho, né? Então, a gente pega na alcinha de trás dele também e arremata com ponto baixo. Então, finalizamos esta carreira com 12 pontos. Vamos tirar já o marcador. E agora vamos fazer uma correntinha. Ó, aqui ficaram as alcinhas que ficaram sobrando, né, da carreira anterior. Nós vamos fazer aqui uma correntinha. E agora nós vamos fazer pontos baixos por toda esta carreira, pegando o pontinho seguinte aqui, ó, e inserindo a agulha na alcinha que ficou de sobra da carreira anterior. E aí arremata com ponto baixo. Aqui nós vamos estar fazendo a dobrinha que eu falei antes. Para cada ponto, nós vamos inserir a agulha no ponto e na alcinha que ficou da carreira anterior. E arremata com ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a carreira, até completar os 12 pontos. Sempre pegando o ponto e a alcinha ali da carreira anterior. Eu vou fazendo aqui toda esta carreira até chegar no final e já retorno com ela pronta. A próxima carreira, nós vamos virar aqui a peça novamente. Ó, já fez a dobrinha ali. Vamos virar a peça e fazer um ponto baixo para cada um dos 12 pontos da carreira anterior. Agora de forma simples, com um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando os 12 pontos. Prontinho. Agora vamos fazer uma correntinha e virar aqui novamente a peça para seguir com a carreira de número 16. Vamos fazer uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos.
Feita então a diminuição, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E mais uma diminuição aqui no final. Pegando as alcinhas da frente dos pontos. E arrematando. Prontinho. Finalizamos esta carreira, então, com 10 pontos. Vamos para a carreira de número 17, virando a peça novamente, que será de ponto sobre ponto. Vamos fazer um ponto baixo para cada um dos pontos, até chegar ali no final da carreira, totalizando 10 pontos. Cheguei, então, no final da carreira, e vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Então, esta parte aqui da orelha, essa primeira orelhinha, já está pronta. Vamos só passar o fio aqui, ó, por dentro dessa alcinha para dar um nó. Prontinho. Então, esta primeira orelha já está pronta, ó, que ela ficou dobradinha. E agora é só você voltar o vídeo aqui no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas orelhas prontas e já podemos fazer a costura na cabeça do nosso cachorrinho. E para fazer a costura, nós vamos posicionar ela assim, dessa forma, que ela fique na diagonal. Assim, tortinha mesmo. Vamos iniciar bem aqui acima do olho, ó. E terminar mais embaixo. Dessa forma. Então, vamos contar as carreiras. E entre a quarta e a quinta carreira, eu vou iniciar aqui a minha costura. Bem acima do olho. É uma costura simples, é só ir pegando aqui os últimos pontos da última carreira da orelhinha. E passando também o fio entre os pontos da cabecinha. Este segundo ponto eu vou fazer aqui nesta mesma carreira, nesse mesmo pontinho que eu fiz o primeiro ponto. Só cuidar que conforme a gente passa a agulha, às vezes sai um pouco do enchimento. E agora é só seguir fazendo a costura e conforme a gente vai costurando, a gente vai descendo a orelhinha assim, na lateral da cabeça. Agora eu passei uma carreira mais para trás aqui e desci um pouquinho a orelha. E assim a gente segue. Sempre pegando os pontos da orelhinha e depois o da cabeça, a gente vai descendo aqui, já fazendo o formato dela certinho. Para que ela fique meio dobradinha assim. Então, a gente vai seguir até aqui e depois desce em linha reta. Ó, já ficou assim na diagonal. E agora a gente pode já dobrar a parte da orelhinha aqui, onde a gente vai inserir os pontos, mais para frente da cabeça, para fazer o formato dela meio que dobradinha, para que ela fique certinha ali na cabeça. Aqui eu vou seguir na mesma carreira, descendo.
alguns pontinhos. E agora sim, eu já posso trazer ela mais aqui para frente da cabecinha. Ó, aqui eu já estou indo em direção à parte da frente da cabeça, para que ela dê aquela dobradinha que eu falei. E agora, no último pontinho, a gente dá um nó. Verifica se está na posição certinha. E aí eu quero que ela fique posicionada assim para frente, que ela não fique solta. Então eu vou prender ela dessa forma aqui, ó, dando uns pontinhos na parte interna da orelha, juntamente com a cabeça, para que ela fique nessa posição sem se mover. Então, só cuidar para que não ultrapasse aquela manchinha do rosto, para que não desapareça a mancha do rosto, né? E aí já pode dar uns pontinhos aqui, ó, na parte interna da orelha, prendendo na cabecinha. Ver quantos pontos forem necessários para que ela fique firme, assim, fixa no mesmo lugar. E quando estiver na posição certinha, então a gente já pode finalizar a costura. Vou inserir a agulha aqui para fazer um nozinho. Agora eu vou inserir atravessando por dentro da cabecinha. E então vou dar aquele nozinho de segurança que eu costumo dar. E agora é só esconder esse fio e cortar. Então essa primeira orelha já está prontinha. E agora é só fazer o mesmo com a outra orelha, do outro lado, da mesma forma. Posicionando conforme a gente fez ali com a outra orelha. E seguir costurando. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontas. A cabeça já está bem bonitinha, bem perfeitinha. E agora, então, vamos tecer o corpinho do nosso cachorrinho. Também com a cor preta, vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E a nossa segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra no anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, é só seguir por toda a carreira fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até chegar no final, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo
um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 3 pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 7 até a número 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 11 e agora a carreira de número 12, nós vamos fazer uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Então, aqui, uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 13 até a número 20 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 20 e o corpinho já está ganhando forma. A carreira de número 21 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 22 até a número 30 serão também de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 9 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 30 e agora a gente já pode iniciar com o enchimento. Vamos colocar aqui o enchimento, já moldando essa parte do corpinho. E depois, conforme a gente for fechando mais aqui a peça, a gente vai acrescentando mais e mais. Já vai moldando a peça, compactando ali o enchimento. Lembrando de não economizar no enchimento, para que a peça fique firme. Vamos seguir então aqui para a carreira de número 31, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos.
As carreiras de número 32 e 33 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 33, já tirei aqui o meu marcador para só alterar aqui a localização dele, porque agora as carreiras serão um pouquinho diferentes. A 34, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E agora vamos fazer uma correntinha e virar essa peça. Na carreira 35, nós vamos fazer 8 pontos baixos novamente, um para cada ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E agora vamos novamente fazer uma correntinha. E vamos virar novamente a peça. A carreira de número 36, então, nós vamos fazer 8 pontos baixos novamente, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Agora, nós vamos descer lá para o ponto seguinte, lá embaixo, ó. Vamos descer aqui essas duas carreiras aqui para baixo. E aqui no ponto seguinte, aqui de baixo, nós vamos fazer um ponto baixo. Já prende bem o fio, segurando ele para que ele fique bem preso ali, para que ele não fique um ponto meio frouxo. Ele fique um ponto bem apertadinho. Então, agora a gente vai subir uma correntinha. Vamos virar novamente a peça. E a carreira de número 37 aqui, nós vamos fazer agora 9 pontos baixos. Um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. E vamos fazer a mesma coisa agora aqui desse lado. Vamos descer aqui, ó, vamos deixar esse espaço e vamos pular aqui para o próximo ponto lá de baixo, fazendo um ponto baixo, prendendo bem ali o fio para que ele fique um ponto bem apertadinho. Vamos fazer novamente uma correntinha, virar a peça, e agora a carreira de número 38, vamos fazer 10 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último ponto, 10. A mesma coisa. Vamos descer e vamos fazer no ponto seguinte, ali de baixo, o próximo ponto, iniciando uma nova carreira, que agora nós vamos pegar todos os pontos. Então, aqui a gente pode colocar um marcador.
porque agora a nossa carreira vai iniciar aqui. Então, as carreiras de número 39 até a 42, nós vamos seguir agora de ponto sobre ponto. Vamos descer aqui para o próximo pontinho, fazendo um ponto baixo, que esse é o primeiro da carreira, e agora seguir com um ponto baixo para cada ponto, até completar 18 pontos. Vou fazer toda essa carreira aqui com vocês, a carreira de número 39, e depois a gente segue com as próximas. Então, é um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira. Quando a gente chega aqui, a gente tem que puxar um pouquinho para pegar o ponto baixo seguinte, né? Porque aqui, lembra que a gente desceu, então vamos pegar no ponto certinho, ali em cima, no ponto baixo. Ó. E aí, sim, continuamos até o final da carreira. E então, vamos completar aqui 18 pontos. Prontinho, esta foi a carreira de número 39. E agora as próximas ficaram fáceis. É só seguir então com a carreira de número 40, 41 e 42, de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo agora aqui estas carreiras que faltam até chegar à carreira de número 42 e já retorno com elas prontas. Aqui vai ficar, ó, uma dobrinha que é o pescocinho subindo aqui do nosso cachorrinho. Por isso que a gente fez aqueles pontos diferentes ali. Aqui vai subir o pescoço do nosso cachorro. Então, eu vou fazendo aqui essas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 42. E agora, para finalizar essa parte aqui da peça, vamos fazer um ponto baixíssimo e deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vamos puxar aqui o fio, já podemos tirar o marcador. E agora temos que acrescentar o enchimento aqui nessa parte do pescocinho que ficou faltando. Preenchendo ali o que restante que ficou do corpinho e subindo aqui nessa parte do pescoço. E aqui no pescocinho a gente tem que colocar o enchimento suficiente para que ele fique bem firme, né? Para que a cabeça não fique caindo depois. Já preenchi bem aqui. E ficou assim, então, o nosso corpinho. Depois a gente acrescenta mais quando estiver costurando na cabeça. E agora vamos tecer as patas dianteiras. Vamos iniciar com a cor castanha, com um anel mágico, e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E a nossa segunda carreira será também somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás. Então, é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo,
repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. A carreira de número 5, vamos iniciar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora uma sequência de 4 diminuições. Vamos pegar as alcinhas da frente dos pontos e arrematar ponto baixo. Fiz a primeira diminuição, agora a segunda diminuição, a terceira diminuição e a quarta e última diminuição. E seguimos agora com 5 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto até chegar no final da carreira. Finalizamos então a carreira com 14 pontos. E já está ganhando a forma aqui da patinha. Vamos então para a carreira de número 6, iniciando também com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora, 2 diminuições. Uma diminuição e 2 diminuições. E novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos então esta carreira com 12 pontos. E agora vamos fazer a alteração de cor para a cor preta. Vamos puxar aqui o fio. Vamos segurar aqui o fio da cor preta e inserir a agulha aqui na alcinha da frente do último ponto e na alcinha lateral esquerda também do último ponto. Vamos laçar o fio já da cor preta, trazendo aqui para cima. E agora já vamos iniciar a próxima carreira de número 7 com a cor preta. Então, já fizemos aqui a nossa troca de cor. Já podemos puxar aqui esse fio e cortar ele. E vamos só dar um nozinho aqui no fio para o preto ficar bem preso. E agora já podemos seguir então com a próxima carreira. E as carreiras de número 7 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Já vamos prendendo aqui esses 2 fios atrás aqui nos primeiros pontos, só para deixar arrematado ali bem preso. E então podemos seguir com as carreiras de número 7 até a número 12 de ponto sobre ponto. Será um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 12 e já temos aqui então o bracinho, a patinha da frente quase pronta. A carreira de número 13 será de um aumento e um ponto baixo. Então, fiz aqui um aumento e agora um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 14 e 15 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 15 e agora já podemos colocar um enchimento. Já vou tirar aqui o meu fio marcador e agora vamos acrescentar aqui o enchimento primeiro na patinha, deixando ela bem certinha, moldando ela para que ela fique bem arredondadinha. E depois a gente sobe então para o bracinho. Já estou preenchendo aqui a parte do bracinho dele. E a gente preenche até que fique essa parte aqui de cima sem enchimento, porque a gente vai fechar agora com pontos baixos. Mas está faltando ainda para chegar na posição alguns pontinhos. Então eu vou fazer aqui alguns pontos até chegar na posição certa. Eu acho que aqui uns 3 pontinhos já está bom. 1, 2 e 3. Vamos ver agora, ó. Já está na posição certinha. E agora podemos fechar com pontos baixos. Vamos unir a parte da frente e a de trás, prendendo com pontos baixos. Então, nós tínhamos 18 pontos, vamos fazer aqui 9 pontos baixos, fechando esta carreira. E agora, o último pontinho, a gente pega sempre, fica só um mesmo aqui. E aí a gente finaliza, então. Vamos deixar um fio longo aqui para a costura depois. E agora, então, vamos cortar o fio. E a primeira patinha dianteira, então, está pronta. E agora você volta aqui no início dessa parte da pata dianteira e faz a outra exatamente igual a esta. Já estou aqui com as 2 patinhas prontas. E vamos deixar, então, reservado para a costura depois. Vamos tecer agora, então, as patas traseiras, iniciando também com a cor castanha, com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás. E aí é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto. Até chegar no final da carreira, completando os 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um ponto baixo para cada ponto, ponto sobre ponto, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quinta carreira, nós vamos iniciar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora uma sequência de 4 diminuições. Uma diminuição,
2 diminuições, 3 diminuições e a quarta e última diminuição. E agora voltamos para os 5 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto até o final. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos então a carreira com 14 pontos. A carreira de número 6, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora 2 diminuições. Uma diminuição e 2 diminuições. E agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 12 pontos. E agora vamos fazer a troca de cor novamente para a cor preta. Vamos pegar aqui o fio da cor preta. Vamos inserir a agulha aqui no último ponto, na alcinha da frente do ponto e na alcinha lateral esquerda do ponto. E agora laço o fio da cor preta, trazendo aqui para cima. E já vou fazer aqui o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Pronto. Já podemos puxar aqui esse outro fio e cortar ele. E agora só vou dar um nozinho aqui nos 2 fios para ficar bem preso. E já podemos seguir então com as carreiras. As carreiras de número 7 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 12 e já temos aqui então toda a perninha. E vamos agora acrescentar o enchimento. Preenchendo bem primeiro a patinha, moldando ela, deixando ela bem arredondadinha. E depois a gente sobe para a perninha. Prontinho. Ó, aqui a gente não vai subir muito com o enchimento, porque a gente vai ter que fechar assim depois a perninha. E se preencher muito, a perninha não vai ficar flexível, né? A gente não vai conseguir fazer com que ele fique sentadinho. Então, vamos preencher só até mais ou menos aqui a metade da perninha. Prontinho, ó. E agora sim a gente pode seguir com a carreira de número 13, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez, uma diminuição e 4 pontos baixos, finalizando esta carreira com 10 pontos apenas. Prontinho, já posso tirar aqui o fio marcador. E vamos fechar então aqui essa perninha com pontos baixos. Ó, já está na posição correta. O enchimento ficou só ali até a metade da perninha, o restante aqui a gente consegue fechar direitinho. Então, vamos fazer agora pontos baixos, fechando, unindo a parte da frente e a de trás aqui com os pontos.
e serão 5 pontos baixos no total. Prontinho. E aí, então, aqui a nossa patinha já está pronta, a pata traseira. Vamos cortar esse fio. E temos apenas uma patinha. Então, agora é só você voltar o vídeo aqui no início dessa parte da pata traseira e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas patinhas traseiras prontas. E vamos deixar reservado aqui para costurar depois. E agora vamos tecer o rabo do nosso cachorrinho. Com a cor preta, vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel. E agora todas as carreiras do rabinho serão de 6 pontos para cada carreira. Então, agora essa aqui é a segunda carreira, vamos fazer ela de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos. Já vamos prendendo ali o fio que ficou de sobra do anel. E já vamos ajeitando aqui a peça para que ela vá pegando o formato certinho do rabinho. Senão ela fica virando até do avesso, então tem que ir ajeitando aqui a pontinha. Pronto, fiz aqui a segunda carreira, então, com vocês. E agora é só a gente seguir, então, até a carreira de número 14, fazendo as carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira terá 6 pontos, e é só ir tecendo, então, até chegar à carreira de número 14. Eu vou fazendo aqui essas carreiras e retorno já com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 14, e ficou assim, então, o rabinho. E agora a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo. E deixar aqui também um fio longo para a costura. E o rabinho, então, está prontinho. Agora vamos para as costuras. Aqui estou com todas as partes, então, para a montagem do nosso cachorrinho. A cabeça, corpinho, as patinhas de trás e as patinhas da frente. E o rabinho. E agora a gente vai iniciar, então, pela cabeça e o corpinho. Esta parte aqui do corpinho é o pescoço do nosso cachorrinho. Então, ele vai ficar assim, nesse formato, certo? Com essa ponta aqui para cima. E a cabeça, você pode escolher se você quer que ela fique com a cabeça voltada para frente ou se quer que ele fique com a cabeça na lateral do corpinho. Eu acho mais bonitinho assim, porque daí aparece todo o corpinho dele. Se você for colocar numa estante, por exemplo, vai ficar bem bonitinho. Vai ver todo o corpinho do cachorrinho. Mas você escolhe a posição que achar melhor aí para você. Eu vou fazer a costura dele com a cabeça voltada assim para a lateral. Então, é só a gente cuidar agora a posição certinha da cabeça para iniciar a costura. Depois a gente vai ter que acrescentar mais um enchimento aqui, mas por enquanto vamos deixar assim para não puxar o enchimento com a agulha. Posiciona a cabeça da forma como você quer aí. Se for colocar para lateral, então será assim, dessa forma. E só para ter uma ideia de onde iniciar a costura, eu vou iniciar aqui, após o início da cor preta, após a sexta carreira. Então, aqui eu vou iniciar a minha costura. Daí ele já fica na posição certinha.
Só tem que cuidar aqui o início da costura para não ficar torto depois. Ó, aqui eu vou contar 6 carreiras na cor preta, e entre a sexta e a sétima carreira aqui da cor preta, eu vou iniciar a minha costura. Insiro a agulha aqui entre os pontos, e aí a costura também é fácil de fazer, é só ir pegando aqui entre os pontos da cabecinha e passando a agulha nos pontos da última carreira aqui do pescocinho, do corpinho. E sempre vai cuidando se está ficando posicionado da forma correta, com a cabeça assim certinha para a lateral. Não pode ficar também olhando muito para trás, né? Então tem que cuidar só a posição. E aqui eu já posso começar a ir em direção à parte de trás do corpinho, ó, pegando mais para a lateral da cabecinha. Então a costura é de forma bem simples, só ir passando entre os pontos da cabecinha e pegando os últimos pontos aqui do corpinho e contornando todo o pescoço e a cabeça aqui. Só sempre cuidando a posição para ver se está correto. Aqui já está bem certinho, ó, a posição do focinho em direção ao pescoço, está bem certinho. Então não tem mais erro, é só seguir com a costura. E aqui na parte de trás só tem que cuidar para que não fique muito para trás aqui a costura, porque senão ele vai levantar a cabecinha, né? Vai ficar com a cabeça muito em pé. Então só cuidar essa parte aí, a posição certa, para que ele não levante muito lá o focinho lá na frente quando a gente prender aqui atrás. Ó, tá retinho, tá certinho, então é só seguir com a costura. Essa aqui mais ou menos a posição. Já estou chegando aqui mais na lateral da cabeça, ó, abaixo da orelha. E aí, antes de fechar toda a costura, nós vamos ter que parar para colocar o enchimento que falta ainda no pescocinho. Já estou aqui com a abertura bem pequena, então eu vou fazer a pausa aqui só para colocar o enchimento. E aí a gente acrescenta até que ele fique firme aqui no pescocinho. Se ficar com pouco enchimento, com o tempo esse pescocinho pode ficar molengo e daí começa a pender a cabecinha para o lado. Então agora a gente tem que acrescentar o enchimento até que ele fique bem firme. E aí não vai ter problema depois. Prontinho, já está bem firme aqui. E agora eu posso seguir até finalizar a costura. Cheguei então aqui no final da costura
E agora a gente já pode dar um nozinho aqui. Pronto. E eu vou inserir a agulha agora aqui atravessando por dentro do pescocinho. E aí vou dar mais um nó aqui, porque esse aqui até reforça mais a segurança aqui do próprio pescoço. Prende bem assim. E agora insiro novamente aqui a agulha. E prontinho, agora é só cortar. E agora com a ponta da agulha mesmo a gente ajeita aqui o pescoço. Então, a parte do corpinho e a cabeça já está prontinha. Vamos seguir então agora com a montagem do restante do corpinho, colocando as patinhas agora. Vamos iniciar então com a pata dianteira, que é essa aqui que ficou mais larga, essa parte de cima que é achatada. Posiciona aqui bem no pescoço para trás, dessa forma. E aí a gente vai fazer uma costura aqui em linha reta. De forma que ele fique sentado lá, ó, com o restante do corpo encostando aqui na mesa que eu tô colocando e a parte da frente fique mais alta aqui com a patinha. Ó, posiciona dessa forma. E aí é só seguir costurando, pegando os pontos aqui dessa última carreira da patinha, do bracinho, e passando a agulha aqui no corpinho em linha reta. Sempre vai botando ele assim na mesa para poder ajustar certinho a posição. E aí é só seguir costurando até chegar no final aqui da patinha, aqui do bracinho, da última carreira dele aqui, pegando todos os pontos e costurando no corpinho. E aí a gente vai também prender esse bracinho no corpinho, porque eu quero que ele fique posicionado de uma forma só, que ele não fique com o braço solto. Então vamos chegar aqui quando chegar no final da costura aqui dessa parte, a gente ainda vai ter que dar mais uns pontinhos ali no bracinho. Cheguei aqui então no último ponto do braço. Ó, e como eu falei, eu não quero que ele fique assim, ó, solto. Eu quero que ele fique posicionado de uma forma só para baixo, assim. Então, nós vamos prender. Eu vou dar um nozinho aqui nesse último ponto. E agora insiro a agulha aqui saindo mais embaixo aqui do corpinho e já vou costurar o bracinho ali junto com o corpo. E aí é só dar uns pontinhos aqui por trás, até que ele fique bem preso. E aí você dê quantos pontos forem necessários aí para que ele fique bem posicionado e bem presinho. Prontinho, já está bem preso, eu vou fazer aqui um nozinho agora.
e já podemos cortar esse fio. Então esse lado aqui está pronto, e agora é só fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. A posição está certinha, e aí a gente vai pegar aqui o outro bracinho e posicionar aqui no mesmo local aqui, só que do outro lado, deixando bem alinhadinha aqui as duas patas. E aí é só fazer a costura da mesma forma, prendendo aqui toda essa parte. Já estou aqui com os 2 bracinhos prontinhos, e agora vamos então seguir para a costura das patinhas traseiras. Estas aqui vão ficar abaixo do corpinho, dessa forma, para que ele fique na posição sentadinho. E aí você verifica aí qual a melhor distância ali da parte de trás para que ele fique preso de forma que ele fique sentadinho bonitinho. A patinha cuidar para que fique voltada para cima. Senta ele assim para ver qual a melhor posição. Quanto mais para trás a patinha ficar, melhor. E aí aqui eu vou contar umas carreiras aqui só para vocês terem uma ideia da onde eu vou iniciar a minha costura. Vai ficar alinhado com a patinha lá da frente, e aqui, ó, vai ficar entre a quinta e a sexta carreira após o anel mágico. Aí eu vou inserir aqui a minha agulha para iniciar a minha costura. E também essa costura vai ser em linha reta aqui nesta carreira. Pegando os pontos da última carreira ali da patinha, da perninha, e inserindo a agulha entre os pontos dessa mesma carreira aqui no corpinho. Eu também não quero que essa patinha fique solta, né, vou prender ela assim também juntamente ao corpo. Vamos juntar ela ao corpo, unir aqui no corpo, e prender ela para que ela não fique assim, ó, solta. Então a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez ali com o bracinho, vamos fazer uns pontinhos aqui prendendo a perninha. Eu vou dar um nó já aqui. E agora inserir a agulha por dentro do corpinho, saindo ali na parte de baixo dele. E já vou prender com alguns pontos ali a perninha. E aí você vê também quantos pontos serão necessários aí para que a sua perninha fique bem presa. Só cuidar o alinhamento ali com as patinhas, ó. E aqui eu vou ter que dar um pontinho bem próximo à patinha mesmo, para que fique bem certinha ali a perninha, bem presa, senão ele vai levantar a parte de trás do corpinho, se eu não prender aqui bem próximo à pata. Então, vou dar uns pontinhos aqui bem próximo da patinha, ó, antes de chegar na cor castanha. E agora sim, está bem certinho, aí eu já posso dar o meu nozinho e finalizar aqui a costura.
E agora nós temos que fazer a mesma coisa com a outra perninha. Vamos posicionar ela aqui embaixo, na mesma posição desta primeira que a gente costurou, e aí a gente vai fazer a mesma coisa. Costurar ela aqui bem alinhadinha com as patinhas, e a costura é da mesma forma que a gente acabou de fazer. Todas as patinhas já costuradas, ó, ficou bem bonitinha aqui a costura, bem posicionada. E agora está faltando apenas o rabinho para a gente finalizar ele, né? Com a ponta da agulha a gente pode ajeitar aqui o que estiver mal posicionado, a gente pode ajeitar aqui para aquele molde da forma que a gente quer que ele fique sentado. E vamos então para a costura do rabinho, que também é de forma bem simples. Vamos posicionar aqui com ele sentadinho assim para verificar a melhor posição do rabinho. Aqui o meu vai ficar bem no anel mágico. Então não tem erro, só costurar aqui. Não sei para você aí se a posição vai ficar boa, mas para mim aqui no anel mágico vai ficar perfeito. Então é só pegar aqui essa carreira do anel mágico e contornar ela com a costura do rabinho. Ir colocando o rabinho aqui, ó, nesta posição e seguir costurando, contornando todo ele. Não tem erro. Ó, só cuidar com o alinhamento aqui atrás, se ficou certinho. Se ele tá bem centralizado aqui nas costas do nosso cachorrinho. E aí é só seguir com a costura. Cheguei aqui no final da costura, e aí é só fazer aquele nozinho como de costume, passando o fio por cima da agulha, prendendo bem ali, e aí a gente dá o nosso nozinho depois de segurança. E agora é só esconder esse fio e cortar. E aqui está o nosso cão salsicha em amigurumi prontinho, e ficou muito lindo. Mas como eu sou suspeita em falar, eu quero saber de você aqui nos comentários o que achou dele e dessa aula. Este ficou com um tamanho muito bom, mas este pequenininho aqui é o meu preferido. Ficou muito lindinho. E este fio aqui, apesar de ser um pouquinho mais trabalhoso por ser mais fino, ele deixa a peça mais delicadinha. Mas as duas peças juntas, numa decoração, fica muito linda. E eu acho que eu vou vender assim, o kit dos dois juntinhos. Qual deles você mais gostou? Me conta aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado dessa aula e me ajude aí compartilhando com aquela amiga que você sabe que também vai gostar de fazer esse cachorrinho. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.